Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Ian Cook, diretor executivo da Stone Time, na área de investigações e compliance, e que tem trabalhado bastante com o segmento esportivo. Boa noite, Ian, tudo bem? Boa noite, Ia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com você. Nós da iGaming que agradecemos a sua presença e vamos bater um papo hoje a respeito dos temas quentes do momento, a respeito, né, das questões de manipulação, irregularidades, fraudes, né? Para começar, eu queria te perguntar, do ponto de vista do compliance, quais serão os benefícios que você vê da regulamentação das apostas no Brasil? Bom, eu acho que é o que está todo mundo esperando, né? Há quanto tempo a gente fala da regulamentação de apostas, né? Eu acho que tem tido aí uma discussão cada vez maior e eu acho bem relevante o quanto ele tem sido debatido nos últimos tempos, né? Então, acho que tudo isso é muito positivo. Justamente no momento em que a gente tem aí há algumas semanas, talvez mês, uma questão bastante relevante envolvendo manipulação de resultados, etc., né? Então, acho que tudo isso, todo esse debate é extremamente importante agora. Entendo que a regulamentação vai ser fundamental para a consolidação, né, de uma cultura de compliance no segmento, né? Aquela questão de fazer a coisa certa, de fazer a coisa correta, e mediante, né, reconhecer e mapear riscos, estabelecer controles apropriados, ter políticas apropriadas, canais e mecanismos adequados, né? Eu acho que tudo isso vai ser trazido ou vai ser, enfim, de uma certa forma até imposto pela regulamentação, né? Ao regulamentar as apostas de cota fixa, você, ao mesmo tempo, dando todo esse framework, a gente fala, no qual vão ser, né, reguladas questões como a prevenção e o combate aos crimes financeiros, as políticas de jogo responsável, as estruturas de combate à manipulação de resultado, né? Então, eu acho que são todos temas que a gente tem debatido e que com a regulação a gente vai ver né, todo esse ecossistema ser colocado enfim, finalmente estruturado dessa forma, né? Criando um ambiente mais justo, no qual são beneficiados justamente os players que estabelecem as estruturas apropriadas, né? E não uma terra de ninguém, onde, enfim, quem faz a coisa certa, na verdade, acaba sendo penalizado por ter custos em estruturas de controle, em estabelecer estruturas de prevenção, etc., em relação à idoneidade dos usuários, por exemplo, ter mecanismos de reporte de operações suspeitas, de lavagem de dinheiro, que são obrigações que os operadores já possuem no exterior, né? Então, criando esse ambiente aqui no Brasil, entendo que vai ser bom para todo mundo, né? E justamente a agência reguladora, né, vai ter esse papel, né, de ter esse framework em discussão e em colaboração com todos os players, né? Os operadores, as ligas, as agremiações esportivas e também os especialistas, que com certeza a gente vai poder dar a nossa contribuição para esse debate. Ok. Ian, um artigo do Wall Street Journal do ano passado alertou sobre um possível aumento nos crimes financeiros, incluindo a lavagem de dinheiro, como consequência do crescimento do mercado de apostas online. O mesmo artigo fala em multas aplicadas por autoridades de combate aos crimes financeiros a casas de apostas que falharam em seus controles. Agora eu pergunto, como a lavagem de dinheiro pode acontecer por meio das apostas esportivas? É interessante falar sobre isso, né? Acho que é um tema que vai ficar cada vez mais em evidência, né? E especialmente a partir do momento em que você tem as obrigações regulatórias, passa a ter, enfim, dos operadores que aqui se estabelecerem, né? Existem vários estudos que falam sobre como os criminosos podem utilizar a escura e as apostas fixas para lavar dinheiro. Se a gente até dá um passo atrás e pensa o que é lavagem, né? É aquele procedimento utilizado para ocultar a origem ilícita de valores, né? Dificultando, então, o rastreamento. Cada país vai ter uma definição do que é lavagem de dinheiro na sua legislação, e
segue-se padrões globais, até porque, né, a maioria dos países é membro do grupo de ação financeira e esse grupo define parâmetros de como, né, como a lavagem de dinheiro é tipificada, né? Se a gente pegar exatamente o que diz a lei brasileira, que é lá de 1998 e que, enfim, teve algumas alterações, né? Ela fala que o que é lavagem de dinheiro? É ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a moção ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, né? Então, isso é o que define a lei. Então, lucro de atividade criminosa, vamos resumir. E a partir do momento em que o criminoso utiliza uma determinada estrutura para esconder essa origem, enfim, se dá a lavagem de dinheiro. E vários estudos justamente apontam isso, né? Que um dos mecanismos que podem ser utilizados né, são as apostas. É o setor de jogos como um todo, mas as apostas de cota fixa também, né? Até existe uma agência da ONU para drogas e crime que tem né, um estudo bem interessante que chama Corruption in Sport, que ela dá alguns exemplos, né? Por exemplo, fazer o depósito, né, valores oriundos do crime em um determinado site online, apostas, por exemplo, e a retirada desse valor se ele fosse um ganho. Ainda que se perca um valor, ainda que o criminoso, enfim, realize apostas e exista uma perda em relação àquele dinheiro, você pode ter ali um caminho para se ocultar aquela origem criminosa do valor. Alguns mecanismos até um pouco mais sofisticados, como, por exemplo, criar um site de apostas, mesmo que sem licença, e não aceitar apostas do público em geral. Então, só utilizar aquela estrutura para transacionar valores oriundos de atividade criminosa, utilizando, por exemplo, os laranjas. Ou mesmo conluio entre o crime organizado e apostadores, né? O apostador que, né, vai ali fazer esse papel retendo uma parte do valor como uma comissão. Então, assim, existem diversas formas de se lavar o dinheiro utilizando a estrutura de apostas, e é justamente isso que é importante a gente conhecer, é importante, obviamente, os operadores conhecerem para ter os controles adequados para prevenir a lavagem de dinheiro. Ok. E como você vê essa preocupação no Brasil? E como são os controles que as casas de apostas devem ter para prevenir a lavagem de dinheiro? Se a gente olha os mercados mais, enfim, desenvolvidos, avançados, com um regulador ativo e exigências muitas vezes similares ou, enfim, traçando um paralelo, por exemplo, com o mercado financeiro, você tem uma série de medidas importantes e é justamente isso que a gente identifica que vai ser a realidade aqui também, né? E que já é a realidade de muitos desses jogadores que estão, enfim, sediados em países com reguladores bastante ativos. Vou elencar algumas né, dessas medidas. Adotar uma abordagem baseada em risco, né, ou seja, conhecer a fundo a operação para entender justamente as vulnerabilidades que podem ser exploradas por quem lava dinheiro, por quem pratica o financeiro, ter regularmente os controles, ter mecanismos para monitorar as operações atípicas, seja de natureza transacional, ou seja, valores, né, determinados valores de depósito, ou a agência de valores abaixo de um determinado trigger, justamente para tentar evitar a detecção. Enfim, são muitos dessas atipicidades que são comuns também no mercado financeiro e que, ao serem detectadas, precisam ser reportadas para as autoridades, que a gente vai ver também aqui como uma obrigação e como algo que é necessário se realizar quando a gente está falando de prevenção à lavagem de dinheiro por sites de aposta. Então, e muito importante, talvez uma das primeiras, né? Ter um programa de conheça o seu cliente, né? A gente põe conhecer o cliente entre aspas, né? Know your client.
também com uma abordagem baseada em risco. O que que é isso? É você ter uma estrutura que a casa, que o operador conheça quem são os seus usuários, do ponto de vista de localização, do ponto de vista de diferentes tipos de risco, porque são dados que vão alimentar justamente essas ferramentas de monitoramento, que passam também por aquelas ferramentas utilizadas para monitorar eventualmente a manipulação de resultados. E uma coisa interessante, e até aí que muitas vezes entra o trabalho de uma consultoria como a Stone Turn, é justamente auxiliar o operador, auxiliar a casa de aposta nessa etapa de conhecer o seu cliente, porque muitas vezes você tem ali uma dificuldade operacional de se verificar documentação ou de até mesmo realizar procedimentos avançados para entender a origem daquele recurso, né? Então, o apostador fez um aporte significativo ou tem tido um comportamento naquela conta que chama a atenção e levanta ali um alerta, possibilitar àquele operador que verifique com mais detalhes realmente aquela pessoa que diz que tem um determinado patrimônio e que, portanto, teria essa condição de operar em um determinado patamar ali, um volume de apostas, isso é condizente com a realidade ou não? A gente está falando eventualmente da utilização de um laranja, ou a gente está falando, até explorando outras questões, a gente pode ter ali um problema relacionado ao jogo responsável, ao jogo seguro. Então, são todos esses mecanismos que se fazem super importantes e que a gente tem ajudado diversos operadores justamente a ter essa segurança em relação aos usuários. Maravilha. E me fala, a manipulação de resultados, né? É outro problema bastante citado em relação às apostas. Quais são os mecanismos que você acha que podem ser utilizados para detecção e prevenção? Existem empresas super renomadas e super conhecidas que têm ferramentas avançadas justamente para fazer esse tipo de monitoramento e detecção de atipicidades, né? Então, são esses serviços que não auxiliam só os operadores, só as casas de aposta, mas também as próprias ligas, as próprias agremiações esportivas, né? E eles são super importantes até para servirem de insumo para que as autoridades tomem as medidas necessárias, para que sejam iniciadas as investigações acerca de questões relacionadas à possível manipulação de resultados, né? Então, para que, enfim, seja feito esse trabalho para coibir essas práticas, né? Eu acho que só com a percepção de que as irregularidades são identificadas, que o segmento está atento ao problema da manipulação, é que você vai ter né, você vai conseguir coibir essas práticas, né? Então, eu acho que é um trabalho super interessante e extremamente relevante que diversas empresas fazem justamente com ferramentas, né? Enfim, enfim, sistemas pensados e, enfim, equipes que fazem esse trabalho de monitoramento. Perfeito. E qual deve ser o papel das agremiações esportivas? Do ponto de vista do compliance, é importante a adoção de medidas para evitar essas irregularidades? Sem dúvida, e eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais, né? Os clubes, as ligas têm um papel super importante, né? É importante esse posicionamento como indústria e não atitudes isoladas, né? A aposta esportiva é uma realidade. Os patrocínios no segmento representam uma receita, uma parte super importante da receita de clubes, de federações, e a gente está à espera de uma regulamentação das apostas esportivas. Então, assim, os clubes vão precisar sim fazer a parte deles. Isso acho que é um aspecto que vai ser cada vez mais relevante. Já tem hoje, por exemplo, no futebol profissional do Brasil, estruturas de compliance se desenvolvendo, mas eu acho que assim, a gente vai ter que amadurecer ainda mais, e acho que isso vai ser cada vez mais importante, né? Seja através da educação, do treinamento, da própria conscientização de funcionários, de atletas. Então, acho que assim, existe um caminho aí a ser percorrido, mas eu estou bem otimista em relação a como, enfim, isso
vai avançar e eu tenho certeza que vai ser super positivo. Obrigada, Ian. Eu queria agradecer sua presença mais uma vez, as informações valiosas, o seu trabalho bastante detalhado, as explicações, e agradeço, espero vê-lo em breve numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos continuar esse debate, como eu falei, é super importante. Eu acho que ainda tem muito a ser discutido e, enfim, a gente está tá sempre à disposição de vocês. Obrigada.